Olá, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre as primeiras perseguições. No vídeo passado, nós estudamos sobre os fatores ou as causas que levaram à perseguição da igreja. Então, nós vimos que as causas elas foram políticas, religiosas, econômicas e sociais. Hoje nós vamos falar das perseguições propriamente dita que se deflagrou a partir do século I. Então, quem são os personagens ou os imperadores do século I? Vamos dar uma olhada aqui. Então, os personagens do século I que nós vamos estudar é Nero, hoje nós vamos falar somente de Nero, depois Domiciano, e depois já no século II Trajano, Marco Aurélio, Severo, e já a partir do século III, Maximino, Décio, Valeriano, Aureliano e o último aqui, Diocleciano. O último porque aqui praticamente Diocleciano começa-se a cessar a perseguição da igreja. Então hoje nós vamos estudar especificamente Nero. Vamos ver essa figura emblemática que inicia a perseguição em relação aos cristãos. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para explicar um detalhe. Por que nós não vamos estudar nem o imperador Tito, nem Vespasiano e os demais? Por conta que em Vespasiano e Tito nós não temos uma perseguição específica em relação aos cristãos. O que há ali, há um sufocamento de uma rebelião que estava havendo dentro da Palestina em relação aos judeus, que Vespasiano e Tito fazem um cerco da cidade, e no ano 70 a destruição da cidade. Então, por conta disso, nós não vamos estudar esses dois imperadores aí e os demais. Somente Nero e Domiciano, que especificamente esses sim perseguiram a igreja. Então, quem é essa figura Nero? Nero, primeiramente, o que nós sabemos sobre ele é que ele sobe ao trono devido a uma série de conspirações que sua mãe Agripina ela faz para que Nero ele suba ao poder. Tá? Então, a partir dessas conspirações que Agripina faz para que o seu filho suba ao poder, no ano 54, Nero então ele sobe ao poder e toma o império. O início do seu governo foi um início pacífico, um início em que Nero ele tem um olhar para o povo. Ele inicia fazendo benfeitorias, beneficências para o povo, para que o povo pudesse ter uma vida um pouco mais tranquila. Só que ao longo dos anos, essa postura de Nero em relação ao povo, em relação ao império, ela vai mudando. E quando chega no ano 64, mais ou menos, após 10 anos que Nero já está no poder, praticamente o povo está odiando Nero por conta da sua loucura, por conta das suas manias de grandeza. Extremamente sanguinário, porque Nero ele não deixava vivos seus opositores, ele mandava matar. Quando ele não mandava matar, ele exigia que os seus opositores se matassem, porque ele não queria nenhum tipo de oposição, nenhum tipo de problema que pudesse barrá-lo ou frear na sua loucura de grandeza. Então ele mandava matar todos os seus opositores. Quando não fazia isso, ele mandava que os próprios se matassem. O ápice da loucura de Nero, é claro que nós estamos estudando aqui, tudo de forma muito resumida. É mais uma síntese mesmo, como é o título do nosso trabalho. É uma síntese desse período da história da igreja. Agora, o ápice da loucura de Nero vai se dar no ano 64. Deixa eu voltar a arte aqui, vou colocar para vocês aí. Vai se dar no ano 64. Por que no ano 64? Porque é exatamente nesse ano que Nero, no ápice da sua loucura, ele manda incendiar Roma. Então, o que passa na cabeça de Nero? Na sua loucura, na sua mania de grandeza, ele quer reconstruir Roma ao seu próprio gosto, à sua própria maneira. Para fazer isso, ele manda tacar fogo em Roma, para que depois, então, ele pudesse reconstruir Roma ao seu gosto, à sua maneira.
Ele se retira, é claro, antes disso para a cidade de Antium, aí lá ele fica. Ele sobe no Monte Mecenas e lá no cume do Paladino, diz a história que ele está vestido de branco, com sua lira na mão, cantando versos da destruição de Troia e olhando a cidade pegar fogo. Quando alguém chega e fala, olha, a cidade está pegando fogo, rapidamente ele volta para a cidade, para a capital, abre os portões do seu palácio para acolher o povo, toma frente no combate do incêndio da cidade ali, para que a suspeita não recaísse sobre ele. Então é uma estratégia que ele usou, ele se retira da cidade, taca fogo na cidade, volta para a cidade, abre as portas do palácio para que as pessoas pudessem ter um lugar para se refugiar e toma frente do combate do incêndio na cidade de Roma para que as suspeitas não recaíssem sobre ele. Vou mostrar aqui uma figura, ele lá nesse cume desse monte, olhando Roma pegar fogo e tocando a sua lira, tocando os versos de Troia com a ideia de reconstruir Roma à sua maneira, ao seu gosto. Só que já havia uma suspeita muito forte de que quem mandou colocar fogo, quem ateou fogo na cidade tinha sido o próprio Nero. Então já havia essa suspeita forte em relação a Nero. O historiador Tácito, ele narra que o incêndio criminoso ele começou a partir de um depósito de azeite. Então Tácito, o historiador da época, ele vai dizer o seguinte, o incêndio começa a partir de um depósito de suprimentos ali, em que ele manda tacar fogo ali, e a partir dali toda a cidade ela acaba se incendiando. E aí é claro que as pessoas já estavam suspeitando de Nero pela sua loucura, né, pela sua fama de sanguinário e insano, e já estava recaindo sobre ele. Então ele precisava agora tirar o peso dessa culpa de suas costas. Então quem é que ele vai culpar? Praticamente 10 bairros ali da cidade de Roma havia pegado fogo. Havia pelo menos 2 cidades que não foram atingidas pelas chamas, que são onde havia uma grande concentração de judeus e uma grande concentração de cristãos. Então, o que Nero faz para tirar a culpa das suas costas? Ele vai culpar os cristãos que, segundo ele, foram eles que colocaram fogo na cidade, para tirar essa suspeita que havia sobre ele. Mas o interessante é que mesmo ele colocando a culpa nos cristãos, ainda assim persistia a suspeita das pessoas do Senado de que ele mandou colocar fogo na cidade de Roma para reconstruir novamente. Eu quero ler aqui ipsis literis o testemunho do historiador Tácito sobre essa estratégia que Nero ele arrumou para colocar a culpa nos cristãos. Assim diz o historiador Tácito: apesar de todos os esforços humanos, da liberalidade do imperador, porque Nero, quando alguém chega ali e avisa, ele vai para a cidade, volta e toma frente para que então seja deflagrado aquele incêndio. Por isso que Tácito coloca aqui da liberalidade do imperador e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada bastava para apartar as suspeitas, nem para destruir a crença de que o fogo havia sido ordenado, e já recaindo sobre Nero. Portanto, para destruir esse rumor, Nero fez aparecer como culpado os cristãos, uma gente odiada por todas as suas abominações. Essas abominações aqui que Tácito está falando aqui, nós falamos no vídeo passado, nós colocamos lá no vídeo passado quais eram essas abominações aqui que Tácito ele cita aqui no seu relato, que segundo diziam que
na festa da ceia havia orgia, havia canibalismo, havia incesto, acusavam os cristãos de serem não gostarem da humanidade pelo seu afastamento da sociedade. Então é sobre essas abominações aqui que Tácito ele está citando no seu relato aqui. Vamos voltar ao relato de Tácito aqui. E os castigou com muito refinada crueldade. E Nero nessa parte ele era criativo para colocar em prática as suas torturas. Cristo, de quem toma o nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Detida por um instante, essa superstição daninha apareceu de novo, no caso está citando os cristãos, não somente na Judéia, onde estava a raiz do mal, mas também em Roma, esse lugar onde se encontram seguidores de todas as coisas atrozes e abomináveis que chegam desde todos os cantos do mundo. Portanto, primeiro foram presos os que confessaram ser cristão, e baseado nas provas que eles deram, foi condenada uma grande multidão, ainda que não os tenham condenado tanto pelo incêndio, mas sim pelo seu ódio à raça humana. Esse ódio à raça humana que Tácito coloca aqui é justamente o afastamento dos cristãos em relação à sociedade depravada da época, que era a sociedade romana. Então nós temos aqui um relato do próprio Tácito, que no seu texto ele já deixa transparecer a inocência dos cristãos e já deixa de leve já recair essa suspeita em cima do próprio Nero. Então, o mesmo Tácito não sendo favorável aos cristãos, mas ele narra como Nero perseguiu as suas crueldades em relação aos cristãos, e depois ele vai deixar claro no final do relato que a perseguição estava se dando não tanto pelo incêndio na cidade de Roma, mas sim por esse ódio que, assim diziam os romanos, que os cristãos tinham pela humanidade. Então esse é um relato que nós temos extremamente importante do período de um historiador que vivenciou este período. Vamos ler mais um relato de Tácito aqui, em que ele vai dizer o seguinte: Tácito Cornélio, historiador pagão, considerado um dos mais precisos de sua época, em sua obra Análise sobre a perseguição aos cristãos, fez o seguinte registro sobre as atrocidades cometidas por Nero na condenação dos cristãos. E aí, as palavras de Nero: além de matá-los, os cristãos, fê-los servir de diversão ao público, vestiu-os em peles de animais para que com os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e outros acender-lhes fogo ao cair da noite para que iluminassem. Ou seja, Nero fez dos cristãos como que se fosse tochas humanas para iluminar a cidade. Nero fez que se abrissem seus jardins para esta exibição, e no circo ele mesmo ofereceu um espetáculo, pois se misturava com as multidões, disfarçado de condutor de carruagem, ou dava voltas em sua carruagem. Tudo isso fez com que despertasse a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas que mereciam um castigo exemplar. Isso Tácito falando dos cristãos. Pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de um príncipe. Então aí ele vai ainda continuar o relato dele aqui. A partir das perseguições se intensificaram contra os cristãos, aqueles que escaparam do incêndio da cidade e do terrível martírio no Coliseu, nas praças públicas, estádios, tiveram suas propriedades e bens e ocupações confiscadas e foram obrigados a deixar a cidade, passando a viver nas catacumbas ao redor de Roma, na mais profunda miséria. Chegamos então à primeira perseguição sob o comando dos imperadores. Nero torna-se o primeiro imperador romano a perseguir a igreja cristã. Então, nós vemos aí o relato do historiador Tácito da forma cruel como Nero perseguiu
a igreja, como Nero torturou a igreja, tudo em nome da sua própria insanidade para se livrar da culpa de ter colocado fogo em Roma. E a partir de Nero, ele vai lançar um edito para que se ratifique de fato uma lei imperial para que se ratifique a perseguição. A partir, e esse edito não chegou até nós, mas a partir daí, essas perseguições elas perduraram ao longo da história da igreja a partir deste edito de Nero. Deixa eu mudar aqui. Então, foram dias difíceis, né, para a igreja, foram dias difíceis, foram dias tenebrosos para o povo, né, onde o povo cristão sofreu barbaridade na mão de Nero por conta da sua insanidade e também para tentar se livrar da culpa de ter colocado fogo na cidade de Roma. Já no ano 68, havia uma rebelião já no Império, e o que acontece a partir daí? Com essa rebelião, com essa instabilidade dentro do Império, o Senado depõe Nero, e Nero acaba se matando, e aí pondo fim a essa história de atrocidade a qual ele impôs aos cristãos no primeiro século. Tá? Então, assim chega ao fim de Nero. Tá? Deposto pelo Senado, porque ele não conseguiu gerar estabilidade no Império após todos esses acontecimentos, e aí ele acaba fugindo, acaba saindo da cidade, acaba se matando, e aí tem fim a história desse imperador louco, sanguinário, que é Nero. Quem são os mártires deste período aí? São dois os mártires desse período aí. Nós temos aí o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Esses dois são martirizados no império, no governo de Nero, tá bom? Então, aí nós fechamos as perseguições no primeiro século. É claro que nós não estamos estudando aqui todos os pontos em profundidade, mas é como eu disse, como é a propósito dessa série de vídeos. É uma síntese da história da igreja, tá bom? Mais para frente eu vou colocar sobre o imperador Domiciano, que é também o imperador do primeiro século, que perseguiu a igreja dentro do primeiro século, e aí nós vamos ter mais detalhes aí sobre esta perseguição colocada por Domiciano, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir, e nos ajude aí divulgando o nosso canal e dando sua sugestão também, que é importante para eu poder melhorar os nossos vídeos aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo, que Deus abençoe.